Você já parou para pensar em quantas batalhas você trava todos os dias que ninguém nunca vai ver? Não são as discussões abertas, não são os fracassos que explodem diante de todos. São aquelas guerras silenciosas, quando você está sozinho no quarto, encarando seus próprios pensamentos. É naquele momento em que o despertador toca e você tem que decidir levantar ou se esconder debaixo do cobertor. É quando ninguém está olhando, ninguém está aplaudindo, ninguém está esperando nada de você. É nesses instantes que nascem os verdadeiros guerreiros. A disciplina invisível. O poder de fazer aquilo que precisa ser feito quando ninguém jamais saberá. É isso que separa os comuns dos inquebráveis. Muita gente acredita que a grandeza vem apenas do talento, da sorte ou de momentos de glória diante das multidões. Mas a verdade é dura. A grandeza nasce no silêncio, no anonimato, nas pequenas escolhas que ninguém valoriza. Enquanto alguns exibem conquistas superficiais, os verdadeiros vencedores estão em silêncio, construindo um império invisível dentro de si. Imagine um atleta treinando sozinho, madrugada após madrugada, sem plateia, sem holofotes, sem aplausos. Imagine um escritor diante da página em branco, escrevendo linhas que talvez ninguém leia, mas que mesmo assim ele insiste em escrever. Imagine aquele trabalhador comum que decide estudar à noite em vez de se perder na distração fácil, sem que ninguém reconheça o esforço. Essas pessoas vivem na disciplina invisível. E são elas que mais cedo ou mais tarde ultrapassam todos os outros. A disciplina invisível não é bonita, não é romântica, não é digna de filme de Hollywood. Ela é suada, dolorida, solitária. Ela é feita de momentos em que a mente grita para desistir, mas o coração responde, apenas mais uma vez. É isso que molda o aço da alma. Quantas vezes você já desejou reconhecimento imediato? Quantas vezes já quis desistir porque parecia que ninguém ligava para o que você estava construindo? Pois entenda. Você não precisa de testemunhas. A única plateia que importa é você mesmo. Se você tiver coragem de se levantar quando ninguém está observando, você será inquebrável quando o mundo inteiro estiver olhando. A vida não te testa nos momentos fáceis. Ela te testa quando tudo parece inútil, quando você trabalha duro e não vê resultado, quando parece que ninguém valoriza. É aí que nasce a força. E se você passar por isso sem abandonar o caminho, terá algo que poucos possuem: o poder de continuar mesmo diante do vazio. Feche os olhos por um momento. Imagine-se daqui a alguns anos, colhendo os frutos das suas escolhas invisíveis. As pessoas vão olhar e dizer, como você conseguiu? E você vai sorrir, porque saberá a verdade. Você conseguiu, porque ninguém estava olhando e ainda assim você fez. Essa é a chave. Essa é a disciplina invisível. É acordar cedo quando todos dormem. É estudar enquanto outros se distraem. É treinar quando o corpo implora por descanso. É insistir quando tudo parece perdido. Você precisa se tornar o guardião do seu próprio destino, mesmo que ninguém esteja lá para aplaudir. Porque no final, as maiores vitórias não nascem diante da multidão. Elas nascem na escuridão, quando só você sabe o peso que está carregando. E lembre-se, não há aplauso maior do que olhar para trás e perceber que você se recusou a trair a si mesmo. Não há prêmio mais valioso do que a certeza de que você construiu algo real, pedra por pedra, sem precisar que ninguém acreditasse em você. A disciplina invisível é a semente, e quando ela floresce, ninguém poderá negar a grandeza que você construiu em silêncio. Pense em um guerreiro antigo. Ele não treinava para a plateia. Ele treinava porque sabia que um dia, em silêncio, na solidão da batalha, sua vida dependeria daquilo que havia praticado quando ninguém via. A espada não obedeceria por mágica, mas por milhares de repetições invisíveis. O corpo não resistiria ao impacto se não tivesse sido moldado em noites de dor, longe dos olhos curiosos. E a mente não suportaria o caos da guerra se não tivesse aprendido a suportar o caos dentro de si mesmo. É assim com você também. O que você faz no silêncio é o que decide quem você será no barulho. Se você foge do esforço quando ninguém está olhando,
será esmagado quando todos estiverem olhando. Mas se você enfrenta a si mesmo em segredo, nenhum palco, nenhuma plateia, nenhum julgamento será capaz de quebrar você. A disciplina invisível é quase injusta, porque enquanto os outros se divertem, você se sacrifica. Enquanto eles descansam, você continua. Enquanto eles se distraem, você avança. E ninguém percebe, ninguém valoriza. Às vezes você mesmo se pergunta, por que continuar? E é nesse ponto que você precisa lembrar, os frutos mais doces são os que levam mais tempo para amadurecer. Não existe vitória verdadeira sem silêncio. Não existe conquista eterna sem sacrifício. O preço do extraordinário é sempre pago no invisível. O mundo tem olhos apenas para os resultados, mas você precisa ter olhos para o processo, porque é o processo que molda quem você é. É o esforço repetido no anonimato que te transforma em alguém que um dia será impossível de ignorar. Imagine-se acordando antes do sol nascer, dia após dia, indo treinar sozinho. Ninguém sabe, ninguém comenta, ninguém liga. Mas o corpo vai se fortalecendo, a mente vai ficando mais afiada, o coração vai ficando mais resiliente. Até que um dia, no momento certo, você se torna inquebrável. E os que riam do seu esforço em silêncio vão aplaudir em público. Mas aqui está o segredo. Os aplausos não serão os mais importantes. O mais importante será o respeito que você conquistou dentro de si mesmo, porque nada no mundo pode substituir a certeza: eu venci a mim mesmo. Quantas vezes você já esteve prestes a desistir? Quantas vezes pensou, isso não vale a pena? A verdade é que desistir é sempre mais confortável. Mas o conforto é o assassino dos inquebráveis. O desconforto silencioso é o que molda a grandeza. A disciplina invisível não se trata apenas de ação. Ela se trata de escolha. Cada vez que você escolhe o caminho difícil, quando ninguém está observando, você reforça dentro de si a identidade de alguém que não desiste. E essa identidade, quando fortalecida, é mais poderosa do que qualquer talento, qualquer dom, qualquer privilégio. A disciplina invisível transforma os fracos em fortes, os esquecidos em lembrados, os invisíveis em lendas. Não é mágica, não é destino, é repetição. É a arte de permanecer quando todos os outros vão embora. É a arte de lutar contra o cansaço, contra a dúvida, contra a voz interna que pede para parar. E no fim, quando você finalmente alcançar o que buscava, todos vão chamar de sorte. Mas você saberá, não foi sorte, foi disciplina invisível. Foi a soma de todas aquelas noites em que você fez o que precisava, mesmo sem vontade. Foi cada escolha que parecia pequena, mas que se acumulou até se tornar inquebrável. Então, da próxima vez que sentir que ninguém percebe seus esforços, lembre-se que isso é exatamente o que faz você diferente. Porque a maioria precisa ser vista para agir. Você não. Você age porque sabe quem é. E isso é o que te torna impossível de quebrar. Você precisa entender algo que poucos querem ouvir. A vida não te deve reconhecimento. O mundo não vai parar para te aplaudir só porque você está tentando. E é exatamente isso que torna a disciplina invisível tão rara. Porque ela exige que você continue sem recompensa imediata, sem validação, sem testemunhas. Mas dentro desse vazio está o maior poder que um ser humano pode conquistar. O poder de ser guiado pelo seu próprio compromisso e não pela necessidade de aprovação. O poder de ser movido pela sua verdade e não pelo olhar dos outros. O poder de ser inquebrável, porque ninguém pode tirar de você aquilo que ninguém viu você construir. Feche os olhos e pense em todas as vezes em que você foi tentado a desistir. Agora, imagine se tivesse parado. Você não estaria aqui, não teria resistido, não teria crescido. E, entretanto, você ficou. Você lutou. Você sobreviveu. É por isso que a disciplina invisível não é apenas sobre conquistas externas. Ela é sobre sobrevivência. Ela é sobre permanecer firme em um mundo que tenta te quebrar a cada esquina. É sobre se erguer em silêncio, mesmo quando a tempestade parece infinita. Quando você abraça essa mentalidade, algo muda para sempre. Você para de buscar atalhos, você para de esperar que alguém venha te salvar. Você assume que a vida é sua responsabilidade e que o caminho será longo, duro
e solitário. Mas também entende que, justamente por isso, será grandioso. A cada treino que você faz sem que ninguém saiba, você está escrevendo um capítulo da sua história. A cada decisão difícil que você toma sem reconhecimento, você está gravando marcas invisíveis na sua alma. E um dia, essas marcas vão brilhar tão forte que será impossível ignorar. A disciplina invisível é o caminho dos guerreiros, dos criadores, dos visionários. É o caminho daqueles que não se curvam ao que é fácil, mas escolhem o que é certo. E por isso, mesmo que ninguém veja hoje, amanhã o mundo inteiro verá. Mas aqui está o ponto final que você precisa entender. O verdadeiro prêmio não é o aplauso. O verdadeiro prêmio é se olhar no espelho e enxergar alguém que não desistiu. Alguém que foi até o fim. Alguém que se manteve fiel à sua palavra quando ninguém estava olhando.